Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele e o que falo para o mundo, eles não compreenderam que lhes estavam falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando a última semana deste tempo quaresmal. Mais uma vez, a liturgia da igreja nos proporciona a meditar sobre esses dois textos, né, que foram citados, um do livro dos Números e do Evangelho de João, que vai falar desta realidade da elevação, né, no antigo Israel, de uma realidade, de uma forma, no novo Israel, o próprio Cristo. Se pegarmos lá, o povo da antiga aliança estava saindo do Egito, estava saindo da opressão, tinha já atravessado o mar, estava do outro lado do mar, começando a caminhada no deserto. E eles começam a maldizer a Deus pela realidade que vivem. Começam a dizer: nós estamos no deserto, estamos perecendo. Então eles começam a maldizer a Deus e maldizer também a Moisés, porque Moisés é esse interlocutor, né? Esse intercessor entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens. E o que acontece? Uma vez olhando para aquela ação, Deus envia sobre eles serpentes venenosas. E elas, a cada um, muita gente morreu naquela época porque foram picados por essa serpente, até o ponto deles começarem a clamar a Deus, pedindo a intercessão de Moisés, para que Deus olhasse para aquele povo que estava sofrendo, estava morrendo e não tinha mais solução. E Deus fala: pega, faça uma serpente abrasadora e coloque numa haste, erga, e todo aquele que for picado por uma serpente, olhando para a serpente abrasadora, será curado. É uma prefiguração, vamos assim dizer, do novo Israel, porque o próprio Senhor agora, nós observamos o fato que para nós que somos do novo Israel e já conhecemos a palavra, fica muito tranquilo ouvir o verbo, ouvir a frase que o Senhor vai dizer. Se lembrarmos, na sarça ardente, né, se olharmos a conversa que ali estava Moisés apacetando o rebanho de Jetro e aparece a sarça pegando fogo, e da sarça ouve uma voz:
depois ele fala, olha, se me disserem quem tu és, o que eu devo dizer? E a voz diz, eu sou. Então Deus fala, eu sou, enviou você a eles. E agora no texto bíblico, a gente encontra o próprio Jesus pronunciando esta frase que para aquela comunidade, para aquele povo da época, né, só era direcionada a Deus. E ele fala, eu sou, 3 vezes. Eu sou e eu sou. Dentro desse contexto que nós estamos ouvindo, dentro desse texto do Evangelho. Para os judeus é fonte de blasfêmia, porque ele está se igualando a Deus, mas ele é Deus, Deus Filho, respeitando a vontade de Deus Pai pela ação de Deus Espírito Santo. Porém, a comunidade não enxerga isso. E esse vai ser um dos pontos grandes que vai trazer para a comunidade local uma fúria tão grandiosa ao ponto deles disserem, quem tu és para falar dessa forma? Então, eles não enxergavam a presença de Jesus em meio, mas enxergavam somente a presença do homem Jesus, né? Do homem Jesus que ali estava. Quantas das vezes a gente também só enxerga a presença daquilo que quer enxergar, não enxerga Deus em meio. Fala que acredita em Deus, mas vive de medos, vive de desencontros. Fala que confessa a sua fé, professa e confessa, né, esse mistério, mas não dá testemunho da realidade, foge, né, diz que é de Deus, mas quer trilhar somente os seus caminhos, não sonha os sonhos de Deus, sonha somente os seus valores, né? E aqui o Senhor está colocando para a comunidade essa ação bem forte, porque Ele vai ser a oferta pura, pacífica, porém verdadeira, e todos aqueles que se atraírem àquele que será levantado, né, para a ação, ele vai dizer assim, todos aqueles que atraírem encontrarão salvação. Então aquele que vai de encontro a Jesus, encontra a graça, encontra a alegria. Então é importante a gente também, nesse período quaresmal, contemplar bastante o crucificado, né? O crucificado ressuscitado. É muito importante, porque é um caminho para a Páscoa. É importante, sempre quando a gente confessa, a gente está sempre diante, né, de um crucifixo, exatamente para a gente olhar para aquela realidade. Foi pelos nossos pecados que foi feita a oferta, foi pelos nossos pecados que Ele carregou o peso da humanidade, foi pelo nosso pecado que Ele se fez oferta e nos deu a certeza da vida, e a vida em plenitude. Por isso, irmãos e irmãs, vale a pena sonhar os sonhos de Deus, vale a pena se entregar a Jesus, vale a pena se abandonar no Senhor, deixar de lado todas as nossas vontades para viver a vontade de Deus em meio, e acima de tudo, ser obediente a essa vontade. Que o Senhor nos conceda essa alegria e que a gente possa, como os nossos irmãos no antigo Israel, que depois acreditando, olhando, continuaram a sua jornada, que a gente também possa olhar para Jesus, escutá-lo e seguir os seus passos, seguir o seu caminho e encontrar a verdadeira paz. Mesmo em tempos difíceis, a gente pode e consegue, a gente deve, melhor dizendo, olhar para o Senhor. A gente deve ouvir o Senhor, como aquele povo que precisou olhar para uma serpente abrasadora e ser salvo de uma pandemia de víboras, que a gente também possa contemplar o crucificado, o ressuscitado, né? Contemplar e segui-lo, seguir os seus passos, né? Pedir a Ele a graça da cura, pedir a Ele essa realidade sobre a intercessão. No antigo Israel, eles pediam a intercessão de Moisés. Nós temos os santos, nós temos aqueles que já viveram a fé, que já venceram com o Senhor e no Senhor, que eles também nos ensinem a vencer esse tempo de tormento e encontrar paz. Hoje nós rezamos os nossos irmãos que alcançaram a vida. A morte não tira a vida, nossos irmãos não morreram, né? Eles receberam um corpo glorioso, venceram o bom combate da fé, findaram a esse tempo, mas a vida continua em outro lugar, onde intercedem por nós, rezam conosco, né? E nós sempre podemos nos unir a eles em preces e orações. Essa é a parte importante, é saber dialogar pela oração. É tempo de agradecer a vida temporal, mas agradecer ainda mais a vida eterna concedida aos nossos irmãos. Estão libertos deste corpo, né? Estão libertos os seus corpos porque alcançaram um corpo glorificado,
diante de Deus, repousam na paz de Cristo. Essa é a ação importantíssima do mistério da fé. Repousam em Cristo e celebram no Cristo a alegria do eterno. Que o resplendor da luz perpétua brilhe sobre eles, que eles descansem em paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos